Tudo bem, pessoal? Há poucos dias eu compartilhei com vocês 2 vídeos cujo tema abordado foi o que é Deus e quem é Deus. É claro que eu sei que esse é um assunto de entendimento plural e subjetivo. Então, de antemão, eu já quero deixar claro aqui com vocês, para vocês que o intuito deste assunto, desta abordagem, não é influenciá-los religiosamente ou espiritualmente ou filosoficamente. O intuito deste material audiovisual não é afrontar a sua liberdade de culto ou de crença ou incentivá-los em determinado sentido ou direção quanto à sua visão de religião ou espiritualidade. Partimos desse ponto. Então, eu estava conversando com algumas pessoas, com alguns amigos, quanto à ousadia dessa abordagem. Então, um amigo meu me fez uma pergunta que prevaleceu naquela conversa. A pergunta era a seguinte: por que, se Deus e o homem são indissociáveis, se Deus e o homem são de natureza indivisível, então por que a natureza divina é universal, quer dizer, é de onipresença, e a do homem é fracionada, é subdividida em indivíduos? Ok. É claro que quando tu tens uma abordagem nesse sentido, quando tu te propõe a discutir um assunto sobre o qual jamais teremos qualquer tipo de certeza, nos resta a única via da especulação, da racionalidade ou da mera crença. E como este que vos fala geralmente evita o caminho da mera crença, então este que vos fala opta corriqueiramente, costumeiramente, habitualmente, opta pela via da razão, pela via racional, pela via da explicação lógica. E claro, não abrindo mão de uma possibilidade de abordagem mais holística, mais transcendental, mais espiritualizada, por assim dizer. Então eu preparei um texto aqui para vocês, bem breve, que eu quero ler aqui. Espero que vocês o bem entendam. Vamos lá então? Vou soltar a câmera. Então a discussão é Deus e homem. Deus versus homem, Deus e homem, enfim. Para nós tentarmos compreender um pouco do contraste que deve haver quanto ao entendimento da natureza de Deus, quer dizer, a natureza divina, em relação à natureza humana, a natureza do homem. Então vamos lá. Aliás, manuscrito, vocês não vão ter tempo para ler, mas eu mostro para vocês aqui o manuscrito. Mar Morto, tá? No final. Tá bom? Vamos lá nesta odisseia interpretativa. Vamos lá nesta viagem temporal em busca do atemporal, em busca do entendimento maior, de uma verdade maior quanto ao que é Deus, a quem é Deus. Então, Deus e o homem. Vamos lá então.
Deus é poder, ser e estar primordial, feito de consciência, inteligência, potencial e matéria. Deus é presença universal, onipresença. Se há outros universos, isso deve estar e ser sob lei divina, cósmica, natureza. Tudo é natureza, tudo é natural. Natureza é Deus. O natural é divino. A ocorrência do homem autoconsciente é fruto da natureza, é resultado da presença divina que é universal e natural. Então, percebemos o universo ou uma possibilidade de multiversos, o que nos é e sempre será desconhecido, como pertencente à natureza, parte do que é Deus. Cosmos físico, mas também o metafísico ou potencial. Tudo é natural, é cósmico, é divino. E o homem é prova disso, através de sua natureza autoconsciente, derivada do primordial, que é todo presente, todo poderoso, todo inteligente, todo consciente, todo natural, todo cósmico, todo divino. E isso é Deus. A natureza divina é universal, cósmica. Tudo contém, logo, está contida em tudo. Simultaneamente, potencial e presença. É ainda a natureza divina, numa palavra, de onipresença. A espécie humana, diferente disso, é de natureza individual, pontual, fracionária, múltipla, subdividida em individualidades autoconscientes que se observam entre si, harmônicas ou conflitantes, díspares, múltiplas de desigualdade homogênea, todas, porém, pertencentes à natureza divina e dela decorrentes, em potencial e em presença. Na vida humana, como em todo o universo, tudo decorre de providencialidade, complementaridade, causalidade, merecimento e escolha. Porém, enquanto que o merecimento e a escolha para o homem é de efeito e causa individual, segundo suas ações, para o cosmos dá-se segundo sua natureza providencial de necessidade, de perfeição e de completude universal. Porque assim é a natureza divina, completa e perfeita. Eu espero que esse pequeno texto tenha ajudado vocês a refletir um pouquinho mais, tenha ajudado vocês a dar um pequeno passo a mais na longa estrada da vida. Espero que esta visão compartilhada com vocês seja de alguma valia e tenha um impacto positivo na vida de vocês, independentemente do credo religioso, da visão cosmológica, do dogma a que pertençam sua mente, seu coração, sua alma, suas ideias. Eu espero que sempre todo o conteúdo que eu compartilhar com vocês aqui seja por vocês bem visto como um mero auxiliar cognitivo, digamos assim. Eu procuro ser o mais livre possível nesta pauta. Eu procuro ser o mais independente possível de qualquer ideia, teoria ou dogma preconcebidos que nos tenham sido já ofertados como uma verdade inquestionável, sob pena de condenação ao infortúnio perpétuo do inferno ou qualquer que seja
crença, eu procuro me manter à parte e despreocupado em relação a esses fatores, a essas crenças limitantes, porque sempre que houver uma obra literária que me seja oferecida como uma verdade absoluta, sobre a qual me digam que eu não posso questioná-la e que eu devo aceitá-la sem pestanejar, sem questionar, quiçá como verdade absoluta, eu tenho a tendência e a natureza automática à rejeição num primeiro momento, porque eu não creio que, uma vez que o Criador de todas as almas, a causa primeira de todas as coisas, tenha manifestado a ocorrência humana no universo, cuja natureza é autoconsciente e inteligente, eu não creio que essa primeira força motora do universo, chamada Deus, tenha criado a beleza da espécie humana, de natureza inteligente e autoconsciente, como estou repetindo aqui, se for com o propósito de não utilizar essa ferramenta. Uma vez, eu já tenho até reiteradas vezes compartilhado com vocês, uma vez eu escrevi uma frase que dizia que o homem aproxima-se das estrelas à medida em que delas tem curiosidade e afasta-se de Deus à medida em que deixa de questioná-lo. Com base nisso, nessa premissa, então, eu concordo com os antigos sábios que nos disseram, há milênios e alguns outros há séculos, a fé sem uso da razão é cega, a fé sem uso da razão é aleijada, a fé sem uso da razão é vazia. Eu diria para vocês que é também falsa, porque vai contra a natureza humana o não questionar. Não questionar é equivalente e colateral com não perceber. E isso é impossível. Isso é impossível, tá? A um ser humano. Então, como dito por René Descartes, duvido, logo penso, logo existo. Eu sei que eu existo porque eu percebo que eu penso, e eu sei que eu penso porque eu tenho a capacidade de duvidar, eu tenho a capacidade de questionar, eu tenho a capacidade inerente à minha condição humana de questionar, de aceitar ou de rejeitar algo a mim ofertado. Eu tenho a capacidade de percepção, interpretação e, na ponta da corda, eu tenho então a natureza de projeção. Eu projeto a ideia conforme eu percebo o universo que me rodeia. Pessoal, é isso. Não vou me prolongar mais. Tá? Vamos deixar por aqui. Se quiserem deixar nos comentários sua ideia em relação a isso, tenham à vontade, sejam bem-vindos, podem fazê-lo. Espero que gostem desta reflexão. Mais reflexões virão e espero que vocês estejam aqui cada vez mais comigo, a fim de discutir, a fim de elucidar novas ideias, tá? Como diria Sócrates, maiêutica, a fim de fato, elucidar novas ideias, novas interpretações ou apenas interpretações das mesmas coisas do passado, porém com maior liberdade, de modo a transitar entre as diversas vertentes filosóficas,
ou teológicas que sejam, mas sempre na direção de acertar, digamos assim, a sintonia fina da fé e do entendimento de quem somos nós. Quando eu pergunto o que é Deus ou quem é Deus, eu também manifesto uma curiosidade natural quanto à minha própria natureza, quanto à minha própria origem e quanto ao nosso próprio destino, no final das contas. É isso, pessoal. Vamos deixar mais ideias e reflexões para uma próxima oportunidade. Um abraço para vocês e, enfim, feliz resto de semana.